Lucas capítulo 15, atendendo a pedidos, nós vamos ler então esse texto, um dos textos mais lindos das Escrituras, um dos textos mais poderosos, um dos textos mais pregados de toda a Bíblia, talvez um dos textos que mais revela para nós o coração de Deus, como Deus é. Lucas 15, verso 11. Verso 11, não é? Você tem a Bíblia aí de celular? Estou brincando, você pode ler também, não é? Só toma cuidado para se o hacker não entrou e mudou sua Bíblia. É chato esse pastor, hein? Minha mulher fala, você é chato demais. Meu Deus, e eu sou mesmo. Vamos lá, Lucas 15, verso 11. Oh, beleza. Fala assim, glória a Deus. Vamos ler a Bíblia. Oh, aleluia. Verso 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, uma pequena fortuna, e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Está muito bonitinho aqui o texto. Ele gastou com a prostituta mesmo, ele gastou na farra, ele gastou na malandragem, ele gastou naquela roda de amigos horrorosa, ele gastou pagando mais uma rodada para todo mundo, né, dissolutamente, ou seja, na imoralidade. Ele farriou o dinheiro todo do pai dele. Que absurdo, não é? Depois de ter gasto tudo, quando a gente está vivendo assim é fácil gastar tudo, houve uma grande fome em toda a terra, em toda aquela região, e ele começou a passar fome, necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olha, um judeu cuidar de porco, Jesus está usando a ilustração da desgraça, porque cuidar de porco para o judeu era maldição, era assim a coisa mais imunda possível. Ele foi cuidar de porcos, ou seja, ele caiu no fundo do poço, é na pitimba mesmo, na humilhação das humilhações. Ele está muito humilhado, ele está cuidando de porco, um judeu cuidando do bicho imundo. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, a lavagem de porco, a famosa. Ele queria comer um pouquinho da comida do porco, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E este lhe respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu, foi lá fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho aí, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho,
você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Curva a sua cabeça mais uma vez e diga assim: Pai, fala ao meu coração. Pai, fala ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, fala mesmo a nós, Pai. Eu peço e clamo o poder e a unção do Espírito Santo. Ajuda-me, Pai, a comunicar com fidelidade e vida a tua palavra, para edificar, transformar, libertar, abençoar, direcionar a vida de muita gente aqui. Nos abençoe, Pai, eu peço, em nome de Jesus. Pensa um pouquinho nessa história. Pensa um pouquinho nessa história. Um garoto novo, que se encontra agora numa criação de porcos. Não era para aquele menino estar ali. Não era o lugar para um menino. Um lugar sujo, um lugar feio, mal cheiroso. Agora imagina um repórter ali que, por trás de uma árvore, pega um menino daquele, empurrando o porco para lá, e tentando meter a mão naquele balde imundo, e olhando de um lado para o outro e metendo lavagem na boca, para tentar, a Bíblia nem fala comer, a Bíblia fala apenas de encher o estômago. Sabe, encher estômago significa pelo menos parar de doer. Fome dói. Imagina ali que você tira aquela foto. E essa foto agora sai por aí e se espalha pela mídia. E essa foto começa a andar por aí, todo mundo começa a ver. E é provável que alguns revoltados por aí vão dizer: que absurdo! Que governo é esse? Onde é que está a Secretaria de Assistência Social? Onde é que está esse governo? Coitada da Dilma, já está com tanto problema, tanta abacaxi para ela descascar, ainda vai dizer: olha só o que um brasileiro tem que fazer para viver. Se uma foto dessa sai por aí, não é? Esse povo mais politizado vai dizer: está vendo? Está vendo impeachment nela? Ou sei lá o que mais você queira fazer. Mas, em geral, tudo é culpa do governo. Não, talvez uma pessoa mais para o lado assim da psicologia vai dizer: onde é que está o pai desse menino? Onde é que está o pai desse menino? Eu estava outro dia lendo, infelizmente, não é? Não deixa, aliás, pai, não deixa seu filho ficar andando madrugada aí pela rua, está um perigo. Tem um tal de um funk ali na Praça do Papa, que se chama Segunda Sem Lei. Uma galera imensa, milhares, invade a Praça do Papa e é segunda sem lei. Uma moça que frequentou nossa igreja aqui foi morta no pau. 2 jovens foram assassinados aqui segunda-feira. Lá na Praça do Papa, entraram numa briga, a multidão massacrou eles, mataram na pancada e no chute, Belo Horizonte. E talvez alguns vão dizer, e eu li no jornal vários comentários sobre essa notícia, e uma que eu li falou assim: tudo bem, mas eu pergunto, onde é que está o pai desse menino? Onde é que está o pai dessa moça? Onde é que está o pai? E talvez a foto do nosso garoto, comedor de comida de porco, geraria o mesmo comentário ali embaixo. Onde é que está o pai? O problema é da família, o problema é da separação dos pais. Tudo bem. Talvez alguém num nível mais revoltado ainda vai dizer o seguinte: sabe de quem é a culpa disso tudo? É de Deus. Porque se Deus se importasse, ou se Deus existisse, não haveria tanta maldade, tanta injustiça no mundo. Você já ouviu isso aí? Eu já ouvi demais. Talvez um idealista, meio socialista, ia dizer: a culpa é da burguesia, é dos mais ricos, a culpa é da distribuição de renda, porque esses burgueses aí
ficam guardando tudo, enquanto um pobre menino como esse não tem o que comer. Bem, todos esses comentários são pertinentes, mas não se aplicam nem de perto à história que nós acabamos de ler. Porque nós lemos como tudo começou. Nós lemos tudo como começou. Como a história aconteceu? O menino vivia numa família maravilhosa. Um pai que a gente vê ao longo de toda a história, um pai fantástico, perdoador, carinhoso. Um pai que beija, que abraça, um pai bacana, pai legal. Ele tinha tudo, cama boa, educação, irmão. Mas a gente aqui entende que foi escolha dele. Essa história foi Jesus que elaborou. Um dos capítulos da Bíblia mais enfáticos a respeito do amor e da preocupação de Deus em nos salvar. Este homem, representado como pai, é uma figura de Deus, dizendo, mostrando a agonia, a busca, a espera que Deus faz de que o filho volte para casa. Mostra para nós o quanto o afastamento de Deus é capaz de levar o homem ao fundo do poço. Mostra para nós que perto de Deus nós temos casa do Pai. Longe de Deus nós temos comida do porco. Mas muitos, aliás a maioria, a humanidade escolheu sair daqui e vir para cá. E muitas vezes, nós que não conseguimos talvez mais pegar o fio da meada, por que minha vida deu nisso? Muitas vezes quando nós não conseguimos compreender as causas e efeitos da nossa própria história, da história do nosso pai, nós agimos como qualquer um desses e dizemos, eu vivo nessa situação é porque eu não moro nos Estados Unidos. Se eu morasse no Canadá, minha vida lá ia ser muito legal. E muita gente pensa, talvez, que mudando de país, minha vida vai melhorar. Foi o que pensou o menino. Alguns outros dizem, a culpa é do meu pai não me educou. Outros dizem, a culpa é do governo. Outros dizem, a culpa é de Deus. Deus não cuida de mim. E nós nos tornamos especialistas em jogar as culpas. E nós estamos sendo roubados com essa atitude da bênção de poder ter na nossa vida uma verdadeira virada, um conserto real. Esse texto é tão rico, ele permite para nós ir praticamente em qualquer direção no que diz respeito ao Evangelho. Mas eu queria, com base numa mensagem de muitos anos atrás, eu queria destacar para você alguns princípios. O primeiro princípio, talvez um dos princípios mais importantes para a vida do ser humano, é que as nossas decisões determinam a nossa circunstância. Esse texto grita para nós, esse texto fala alto para nós, são as nossas escolhas, são as nossas decisões que nos colocam onde nós estamos. Você está numa boa hoje? Está com um casamento feliz, está de mão dada aí com a pessoa certa do seu lado. Você está aqui hoje em paz, você está aqui hoje feliz da vida. As suas escolhas te levaram a isso. Você está vivendo um buraco, está vivendo uma crise, talvez um monte de coisa colaborou. Mas eu posso alertar você que muito provavelmente, raríssimas exceções, suas decisões determinam as suas circunstâncias. Em geral, o que você está vivendo hoje é fruto das suas decisões de ontem. Porque a decisão daquele menino de rebelar-se, transgredir relacionamento em casa, tomar a sua herança, ficar rico e afastar-se do seu pai, foi a escolha que o jogou no fundo do poço. A sua escolha de andar com aquelas pessoas e de investir seu dinheiro desta maneira, o jogou na pobreza. Portanto, nós não podemos reclamar hoje daquilo que a gente escolheu para a nossa vida, daquilo que a gente permite dentro da nossa história. É incoerente reclamar daquilo que eu mesmo trouxe para mim. Não reclame.
não reclame. Nós é que temos permitido esse tipo de situação na nossa vida. Quem teria coragem de dizer para aquele menino e chegar para ele: rapaz, você está vendo essa comida que você está comendo? Foi sua decisão que te colocou aqui. Mas sabe o que o Evangelho está fazendo? Dizendo exatamente isso para ele. Foi a sua decisão que te colocou aqui. Meu querido, se nós não enxergarmos isso, se nós não entendemos o que a Bíblia chama de lei da responsabilidade, aquele que a Bíblia diz: o que pecar, esse morrerá. Que as nossas escolhas é que determinam o fruto que a gente colhe. Se nós não entendemos isso, provavelmente nós não vamos experimentar esta maravilhosa restauração, o poder do Evangelho na nossa vida. São as nossas decisões que vão determinar o nosso futuro. Você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável. Então não deixe que a sua vida seja conduzida por outros. Não deixe que outros venham determinar suas escolhas. Assuma a responsabilidade e diz: minhas decisões, eu sou responsável. Não deixe que outro empurre você. Não deixe que a turma empurre você. Você é responsável por suas decisões. Sua decisão vai determinar o tipo de vida, o tipo de ministério, o tipo de espiritualidade, o tipo de casamento, o tipo de trabalho, o tipo de gente que você vai ser. Segundo princípio que esse texto mostra para nós, no sentido de não deixar pessoas decidirem para você, é que quem não ajuda você, quem não está no seu lado para te abençoar, para te aproximar de Deus, para te edificar, um dia ou outro vai acabar te prejudicando. Quem não te ajuda vai te atrapalhar. Essa história nos diz que aquele moço gastou tudo que ele tinha, desperdiçou. Ninguém faz isso sozinho. A Bíblia diz que ele gastou com os amigos, que ele gastou dissolutamente, que ele gastou com as prostitutas. Ajuntou tudo que tinha, partiu e lá encontrou amigo. Ele gastou com prazeres. Ele estava acompanhado de gente que não devia estar do lado dele. Posso te falar uma coisa? Não existe neutralidade nas coisas espirituais. Não existe neutralidade nas coisas espirituais. Ou alguém é por você ou é contra você. Ou alguém é por Deus ou é contra Deus. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta para mim atrapalha, espalha. Amigos que pareciam estar ajudando, amigos que estavam fazendo companhia com ele, o levaram à falência. Aplicando a vida espiritual hoje, quem está do seu lado? Quem são seus amigos? Com quem você anda? É alguém que encoraja a sua fé? Você anda com uma turma de pessoas que ajudam você a orar, que chamam você para andar com Deus, que convidam você para o monte? Você anda com pessoas que te inspiram a ser melhor? Ou você anda com gente que está o tempo inteiro dizendo para você: faz mal não, bobagem. A gente pode até não estar tão certo, mas depois a gente vai lá na igreja e pede perdão. Também não precisa ser tão fanático. Todo mundo faz. Deixa de ser bobo. Eu também sou crente. Eu também sou crente e eu vou. Qual o problema de você ir comigo? Meu querido, quem está do seu lado? Sabe, abençoados são aqueles que aumentam a nossa fome de Deus. Abençoados, benditos são aqueles que do nosso lado nos incentivam a aproximar de Deus. Malditos aqueles que nos afastam, que nos levam para fora de Deus. Com quem você está andando? Quem é seu namorado? Quem são os seus melhores amigos? Quais são as pessoas que você está viajando? Com quem você está saindo para passear? São as pessoas que o tempo inteiro estão dizendo: vamos na igreja não. Hoje nós estamos cansados. Vamos na célula hoje não.
Sabe, terrível essa amizade que tira da gente o temor do Senhor. Terrível. Quem está junto de você, está somando ou está diminuindo para você? Sabe, nós precisamos de alguém que ande conosco, que nos ajude a estar mais perto de Deus. Terceiro princípio que esse texto mostra para nós, talvez o princípio mais importante, talvez um dos mais importantes princípios de todo o Novo Testamento. Sabe, é que aquele moço, percebendo aonde chegou, compreendendo sua dor, sua frustração, percebendo o buraco que ele caiu e o erro que ele cometeu, ele avaliou. Ele teve coragem de fazer uma avaliação profunda da sua vida. Ele parou para pensar. E eu me preocupo se, no mundo que nós estamos vivendo hoje, esse excesso de coisa que a gente faz, chegar em casa, ligar a televisão, entrar no carro, ligar o rádio, parar no restaurante, abrir o celular, se esse mundo extremamente conectado, se esse tempo inteiro em que a nossa mente está ocupada, se isso não é um mecanismo de fuga que nós todos estamos tendo para não pensarmos, para não avaliarmos profundamente, porque aquele moço, talvez num momento sozinho, talvez numa noite estrelada, talvez num dia triste, talvez no meio de uma saudade do seu pai, talvez numa noite fria, talvez um dia ele lembrou de alguma coisa, alguém que passou trouxe uma lembrança, mas o fez pensar, e o texto diz que ele, caindo em si, ou seja, avaliando, ele avaliou e disse: chega. Isso não é vida, não é isso que eu quero para mim. Eu tenho encontrado muita gente assim. Pastor, eu não aguento mais a minha vida, eu estou suja. Pastor, eu não aguento mais, não é isso que eu quero para mim. Pastor, é um vazio tão grande, vontade de tirar a minha vida. Tudo bem. Se isso for uma avaliação, por quê? Porque só a intolerância, o não aceitar o meu presente é que vai determinar o meu futuro. Só há mudança na crise. Só há mudanças onde há uma insatisfação real. Só há mudanças quando a gente diz: minha vida está ruim, meu casamento está muito aquém do que devia ser, minha vida profissional não me realiza, minha vida como líder de célula é uma vergonha, minha vida de crente é uma falsidade, eu vou na igreja, mas olha o que eu faço, olha os pecados que eu pratico, olha os sentimentos que eu guardo. Ele avaliou e ele entrou em crise. E as crises são ótimas, porque a crise gera em nós pressão. E só pressão, só esse tipo de pressão é que leva a gente a agir do jeito que a gente tem que agir. Isso não quer dizer que nós devemos viver insatisfeitos por aí. Isso não quer dizer que nós temos que ser constantes murmuradores. Minha vida é uma droga, sempre achando ruim. Não é isso que eu falo. Nós podemos estar muito satisfeitos com o que nós temos, mas não estar contente dizendo: tem mais. Talvez essa seja assim uma das certezas mais transformadoras. É quando a gente descobre: tem mais. Eu podia ser mais. Podia ser melhor. Por isso o Senhor nos desafia o tempo inteiro: erga os olhos, compara, veja. Por isso nós temos que ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos os padrões. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos os heróis da Bíblia. Quando nós lemos, nós descobrimos as promessas. Promessa. Meu querido, parece que esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Eu li na semana passada uma história. Eu já tinha visto alguma coisa, mas pesquisando para esta palavra, eu fui ler a história de um cara que passava uma situação hiper pobre. O avô dele foi pobre no Texas. O pai dele foi muito pobre. Ele era muito pobre. A única coisa que eles tinham, ele nem sabia de onde tinha ganhado, uma terra.
uma terra, mas o lugar mais seco, mais árido, mais inóspito do Texas. Eles não tinham nada. Eles tentavam plantar, não plantavam, eles tentavam criar gado, não criava gado. Eles não tinham nada. Um amigo deles diz assim: eu vou dar uma mãozinha, eu vou tentar furar um poço d'água para você. E furou e achou petróleo. A história é real, petróleo. Você sabe que o petróleo nos Estados Unidos, na área do Golfo do Pérsico, está principalmente na terra. Ele tinha uma fazendinha. Embaixo dela, uma bolsa de ouro preto, ouro negro, ouro líquido. Ele era rico. Mas o petróleo não apareceu quando o amigo resolveu ajudar. A riqueza estava debaixo dos pés do avô, que foi pobre a vida inteira. A riqueza estava debaixo do pé do pai, e o pai foi pobre a vida inteira. A riqueza estava debaixo do pé desse cinquentão, que estava quase acabando a sua vida pobre também. Debaixo dos seus pés. A única diferença dessa história para nós é que talvez não seja legal falar debaixo do pé, mas acima da sua cabeça tem um poço de petróleo. Você é rico e não sabe. Você é abençoado e não sabe. Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celeste em Cristo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Há um poço de petróleo a ser furado sobre nós. Mas nós estamos tão satisfeitos com o normal. Nós estamos tão acomodados com essa terrinha seca. Nós estamos tão satisfeitos com essa vidinha miserável, que nós não furamos, que nós não cavamos, que nós não batemos, que nós não tentamos abrir um buraco para jorrar a bênção de Deus. Nós aceitamos a nossa situação. Sabe, meu querido, eu temo que a maioria das pessoas passa na vida vivendo uma desilusão como essa e acostumando com o gosto de lavagem. Eu temo que a maioria de nós nem percebe, está comendo miséria, está vivendo aquém, está longe da bênção de Deus, mas acostumou com ela. Somente a intolerância, ou seja, não é isso que eu tenho para mim, não é esse o meu sonho. Somente a intolerância com o seu presente pode te levar a algo melhor. Portanto, as crises são uma bênção. As crises nos sacodem, as crises nos fazem orar, a falta nos faz clamar. Não há nada de bom no desemprego, não há nada de bom em passar aperto, não há nada de bom talvez numa crise. Mas uma coisa a gente pode perceber: a pressão aumenta. E quando a nossa reservinha vai acabando, e quando o nosso fundo de garantia vai acabando, e nossa reserva, e a gente começa a ver que tem que aumentar a pressão e o tom da oração, porque a coisa está ficando preta. Sabe, querido, vida cristã só rompe onde há poder. E poder só existe onde há pressão. Muitas pessoas têm vida cristã que não rompe. Sabe por quê? Porque não põe pressão. A oração não é respondida. Não foi respondida, sem pressão. Não é da vontade de Deus. Quem disse? Você? Por preguiça de orar? Minha célula não multiplica. Eu não ganho almas para Jesus. Minha família não muda. Por quê? A vida cristã não rompe se não há poder, é falta de poder. E muitas vezes nós não estamos dispostos a pegar o termômetro do poder para medir, porque a gente vai ver que está muito frio. E a gente prefere continuar comendo o pouco, a comida que não era para nós, viver a vida que foi roubada, porque a gente não está disposto a ir diante de Deus para receber a bênção que já é nossa. Tem muita gente, tem gente demais, vivendo em cima de poço de petróleo e vivendo pobre. Pressão gera poder, concentração gera poder, perseverança gera poder. E só quando houver um desejo profundo no nosso coração, quando aquele moço chegou naquela situação,
Sabe, essa é uma situação degradante, uma situação que eu não quero para pessoa nenhuma. Jesus contou uma história para mostrar. Tem hora que você vai chegar numa situação tão humilhante, tão degradante, tão feia, tão triste. Por que Deus você me deixou chegar lá? Porque se você não bater lá, você não sobe. Se aquele moço não tivesse chegado naquele ponto, talvez ele nunca se arrependeria. Meu querido, deixa eu dizer para você, arrependimento é a chave para transformar uma vida. Nunca vai haver uma guinada se não houver um arrependimento. E se não doer, muitas vezes a gente não arrepende. Muitas vezes nós temos que levar um fora. Nós temos que tomar um chute no traseiro. Muitas vezes nós temos que passar por uma humilhação. Nós temos que ir para casa em prantos. Muitas vezes nós temos que passar as noites sem dormir. Muitas vezes nós temos que entrar em vergonha e sentir nojo da gente, para poder dizer, eu vou mudar. Eu vou mudar. Porque somente quando a gente se torna, é inaceitável isso que está acontecendo comigo, chega, só assim é que o nosso futuro vai ser diferente. E ao mesmo tempo, de forma conectada, vem o princípio que é a grande esperança do cristianismo. Talvez seja assim aquilo que mais embeleza essa palavra tão linda para nós. É que você nunca mudará o que você é hoje, enquanto você não perceber o que você pode ser. Você nunca verdadeiramente mudará o que você é hoje, se você não tiver uma visão daquilo que você pode ser. Aquele jovem pensou e falou assim, estou aqui vendo os escravos na casa do meu pai, os empregados. Estou entrando lá no quarto dos empregados, a cama é limpa, o banheiro é lavadinho, tem chuveiro quente, a mesa é farta, o trabalho é digno, o tratamento é humano. Até o empregado da casa do meu pai tem tanta dignidade, bem que eu poderia ser, eu posso ter um lugar como um empregado na casa do meu pai. Ele jamais mudaria o que ele é hoje, ou seja, um comedor de comida de porco, se ele não tiver uma visão daquilo que ele poderia ser. Você tem uma visão? Você tem uma visão? Deus já te deu uma visão? Muitas pessoas não têm nada porque não têm uma visão. Porque não têm um sonho. Hoje de manhã eu preguei sobre a vida de José. E José foi talvez um dos rapazes mais injustiçados, mais maltratados da Bíblia. Ele tudo deu errado. É prisão, traição, irmão. Mas quando ele tinha 17 anos, ele começou a ter um sonho. E Deus começou a dar sonhos para ele, dizendo, você será grande. Aquela visão o preservou, aquela visão o guardou. Ele sonhava e dizia, isso vai acontecer. E por mais que as agruras, as dificuldades viessem, ele sonhava. Sabe, meu querido, eu tenho uma vontade de entrar na sua casa. Eu tinha uma vontade de entrar como uma abelhinha lá no seu quarto. Sabe o que eu tinha vontade? De abrir a porta do seu armário. Eu tenho vontade de abrir e ver a foto ali. Eu tinha uma vontade de ver na sua porta de armário as suas metas. De ver ali o que você sonha. Se eu for na sua casa e não tiver nada, eu falei, você não vai alcançar nada. Porque se você não sonha, como é que você vai melhorar? Sonho é a linguagem de Deus para falar conosco. Qual sonho você tem a seu respeito? Tudo bem, você mora num apartamento legal, mas deixa eu ver a foto da casa nova que você quer sonhar. Tudo bem, seu carro é limpinho, arrumadinho, mas deixa eu ver qual sonho que você tem. Eu estou falando dessas coisas que eu nem ligo para isso, mas apenas para você ver que se nem isso, se não tem ali atrás da sua porta dizendo, eu vou aprender inglês, eu vou fazer uma pós-graduação, eu estou sonhando que essa cadeira aqui de diretoria, ou não, tudo bem, chefe de setor é minha.
Ou eu vou ter minha farmácia, eu vou montar meu negócio, e minha foto está aqui, eu sonho, eu vou abrir meu negócio. Não tem sonho nenhum. Tudo bem, você é crente, eu também sou. Eu sonho todo dia com essa igreja. Todo dia eu sonho. Eu tenho minha meta, eu tenho meu desenho, eu tenho meu propósito, eu sei onde eu quero. Eu tenho oração, eu falo, meu Deus, me dá esse dom, me dá esse dom, me dá isso, Senhor, eu quero. Eu não peço 30 mil membros, como você sabe que é a nossa meta. Eu peço 1 milhão, todo dia. Eu falo, Senhor, eu quero alcançar 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Eu quero ganhar uma cidade inteira para Jesus. Eu sonho, todo dia eu sonho. É pelo sonho que eu acordo todo dia, é pelo sonho que eu oro, é pelo sonho que eu me animo. Se você não tiver uma visão do que você pode ser, você não vai mudar. Você não vai sair do comodismo, você não vai sair ainda que seja ruim. Meu irmão, você nunca vai sair daqui para lá se você não perceber que aqui é horrível e que lá é maravilhoso. Se você não tiver sonho de conhecer, de entender que essa palavra te abençoa, você não vai ler, você vai começar e vai parar. Se o 4x4 não estiver na sua porta e dizer, eu vou ler essa Bíblia, é meu primeiro passo esse ano. Sabe o que vai acontecer? Como tudo na sua vida, você vai começar e parar. Porque você não tem sonho em coisa nenhuma. Não é sua meta. E se não é, a gente não muda. Aquele menino, sabe, ele entendeu, ele compreendeu, ele falou, puxa vida, eu quero ser um empregado na casa do meu pai. E foi porque ele decidiu o que ele ia ser, foi que ele levantou e agiu. Muitos de nós se arrependem dos erros. Muitos de nós têm tristeza pelas coisas que dão errado. Isso é legal, é um bom começo, mas posso dizer, não resolve nada. Muitos de nós falam assim, poxa, eu não devia ter tratado meu pai desse jeito, aquilo que eu falei foi horrível. Pronto, daí? Mas não foi lá. Fala, pai, me perdoe. Muitos de nós ficam tristes de que rompeu o relacionamento com aquela mãe, com aquele irmão, mas nunca foi lá consertar. Muita gente acorda de manhã com dor de cabeça e fala assim, pô, eu tenho que dar um jeito nesse negócio de bebida alcoólica. Mas o barzinho está lá na sala. Os uísques estão lá, as cachaças estão lá. E o vaso sanitário está lá, prontinho esperando. Mas ele não vai lá para jogar fora. Eu quero parar com isso. Mas eu nunca vou lá rasgar e jogar fora. Não toma atitude. Você nunca vai mudar o que você é. Se você não perceber o que você pode ser. E não tomar atitude. E não tomar atitude. Eu pergunto a você, para o seu bem, qual o seu sonho? Qual o tamanho dele? Para onde você está indo? Irei ter com meu pai. Para onde você está indo? Sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos ficando lá no começo da história, revoltado, culpando o governo, culpando o pai, culpando a sociedade, culpando o meu chefe, culpando minha ex-namorada, culpando o meu ex-namorado, culpando a minha aparência física, culpando que um pouquinho mais de peso, um pouquinho menos de peso, essa cicatriz, o cabelo mais encaracolado. Nós estamos jogando culpa em todo mundo, menos redirecionando a nossa vida para um sonho. As desculpas nos prendem no passado. O sonho, pelo menos, nos apresenta um futuro. E que ainda que ele inteiro não se aconteça, pelo menos ele tem o poder de me tirar dessa mesmice aqui. De me tirar dessa vala comum dos derrotados, dos que nunca mudam e que dizem, é assim que eu sou mesmo. A minha vida é assim mesmo, é o meu karma. Mentira, é a sua escolha. Porque a sua escolha determina a sua situação.
É a nossa escolha. Deus nos deu esse poder. Deus nos deu esse direito. Tudo se opera com base no nosso arrependimento. E arrependimento não é apenas um sentimento, como eu falei. Arrependimento é levantar e dizer, irei ter. Terminando. Aquele garoto, esse moço, é talvez a história da Bíblia mais contada, mais falada. A parábola do filho pródigo é conhecido de verso e prosa no mundo inteiro. Porque Jesus fez questão de que essa história nunca fosse esquecida. Sabe por quê? Porque você também nunca vai ser esquecido. Nunca. Você sempre vai ser lembrado aonde você for. Só que você vai ser lembrado de duas maneiras. Ou pelos problemas que você criou, ou pelas coisas que você ajudou a resolver. Mas sempre a gente vai ser lembrado de um jeito. Por todo o mal, fracasso e dor que a gente causou, ou pelo sucesso, bênção e alegria que a nossa vida proporcionou, mas esquecido a gente não vai ser. Vão tentar esquecer, mas não esquece. E talvez você vai ser lembrado apenas como aquele pai que nunca conseguiu sacudir a poeira da sua mágoa, do seu fracasso, e foi sempre um pai derrotado. E seus filhos vão dizer, meu pai era fraco. Ou você vai ser lembrado, meu pai era um homem simples, nunca ficou rico, mas foi uma inspiração para nós, porque era um homem que sempre sonhava, um homem de Deus, um homem que orava, um homem puro. Você sempre vai ser lembrado, ou pelos problemas que você causou, ou pelas bênçãos que você trouxe. E aquele menino também, não é? Ele tinha que ser lembrado, ou seria o menino que foi embora e nunca mais nós vimos, ou o menino que arrependido voltou. E você vê o que o pai fez por ele quando ele voltou. Ele disse, é o meu filho. É o meu filho e nada vai tirar, nada vai tirar. E portanto ele decide voltar, exatamente no lugar onde ele tinha certeza que as pessoas o amariam e o valorizariam. Suas escolhas vão definir a sua situação. Sabe, é possível, qualquer um de nós aqui, vivermos uma vida extraordinária para Deus. Sabe, é possível, mesmo que você seja uma pessoa comum, mas é possível pelo seu sonho, pela sua vida, mediante o poder de Deus fluindo em você, ter uma vida extraordinária. Mas você tem que decidir levantar e sonhar com aquilo que você quer ser. Sabe, querido, eu olho aqui e vejo um potencial enorme. Mas eu vejo um monte de gente só com potencial. Ainda estão lá reclamando, mas bem que poderia sonhar e dizer, pois eu serei diferente. Sabe, meu querido, você não tem ideia do poder disso. Vocês são novos no Evangelho, mas no século XIX, um homem chamado Dwight Moody é um cara famosíssimo no meio cristão. É o criador de uma monstra universidade, um dos monstros centros de treinamento. Criou uma onda missionária no mundo inteiro, foi uma de impacto mundial. Ele morava no interiorzão lá nos Estados Unidos, um estado pobre. Aos 7 anos, eu não consigo nem pensar o que é 7 anos. Mas numa escola dominical com uma professorinha. Um professor, aliás, dando aula para criança. Aquele professor falou assim, gente, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com uma pessoa que se render totalmente a Ele e sonhar os sonhos de Deus. O mundo ainda não viu. E aquele menino, naquela aula de escola dominical, levantou a mão e falou assim, professor, eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser essa pessoa. O professor deu aquela risada inocente, legal, bacana e tal. E eu imagino, algum tempo depois, quando foi perceber que aquele moço
se tornou realmente um dos homens mais influentes. Eu vou nos Estados Unidos, quando eu estou lá, eu pego um carro, alguma coisa, o canal de televisão, eu já vou direto no Mood Channel. Porque é mensagem, é pregação, é palavra e tal. Até hoje, praticamente 150 anos depois, por causa de uma pessoa que disse, eu vou ser essa pessoa. Eu irei, eu serei, eu não me acomodarei. Eu não vou deixar que as circunstâncias não sejam transformadas na minha vida. Você escolhe. Deus te deu esse direito. Ainda que você não seja uma pessoa comum, simples, mas que permita o fluir de Deus na sua vida. O fluir de Deus dizendo, eu serei essa pessoa. Meu querido, hoje é um cultozinho normal, num domingo vazio de Natal, de Carnaval. Mas é o dia que Deus está aqui. Que Deus está escolhendo pessoas que vão fazer diferença. Pessoas que vão dizer, eu não vou ser conhecido pelos problemas que eu causei. Eu vou ser conhecido pelas bênçãos que geraram através de mim. Eu não vou ser conhecido por causa do meu caráter, do meu temperamento ruim. Eu vou ser conhecido pelo poder de Deus que tomou conta da minha vida. Eu não vou ser um esquenta-banco de igreja, eu vou ser um líder. Sabe, eu vou escolher servir a Deus. Eu vou escolher buscar a Deus. Eu vou escolher conhecê-lo. Eu vou buscar o seu poder. Eu vou escolher ser uma bênção. Eu não vou passar em branco. Eu não vou aceitar esse cantinho que não é meu. Eu não vou aceitar viver em cima de um poço de petróleo. Eu não vou aceitar um céu fechado sobre mim. Eu não vou aceitar uma vida tão limitada. Se o poder é disponível para mim, eu crerei, eu puxarei, eu buscarei. Eu levantarei minha mão, ainda que parecendo um tolo diante de todo mundo, e direi, Senhor, eu sou essa pessoa. Usa-me, Senhor. Eu quero sonhar os teus sonhos. Eu quero ser uma bênção. Muda a minha história. Eu estou arrependido. Eu que me coloquei nessa situação. Mas Deus, eu te peço, pequei contra ti. Pequei, fiz o que é mal e me arrependo. Transforma a minha vida. E ele que pedia, Pai, faz-me de um comedor de comida de porco, num honrado trabalhador, o pai diz, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E filho é herdeiro. Traga para ele um anel, traga para ele a melhor roupa, mata o boi gordo, porque meu filho voltou, e filho é filho. Meu querido, Deus não vai tratar você aqui se você tem o direito de ser filho. E se você tem o direito de ser filho, você tem o direito da herança. Você tem direito ao Espírito Santo. Você tem direito a um nome. Você tem direito que as suas orações sejam respondidas. Você tem direito aos dons e o poder do Espírito Santo. Você tem direito à autoridade sobre todos os demônios. Você tem direito a dar frutos como uma videira frutífera. Você tem direito a ser um carvalho de justiça, um restaurador. Você tem o direito de brilhar. Você tem direito à herança do céu. Esse petróleo é seu, meu querido. Toma posse. Deus tem tanto para nós. Tanto para nós. A escolha é sua. Mas nessa noite, eu queria ver pessoas comuns levantando a sua mão e dizendo para o Senhor, eu sou essa pessoa, Senhor. Eu sou essa pessoa. Eu não vou ficar onde eu estava. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé. Não pega a Bíblia, não pega a bolsa, que você vai precisar dessa sua mão. Você vai precisar dessa sua mão. Eu quero que você levante a sua mão. Levante a sua mão para o Senhor. Meu querido, Deus está vendo. Eu quero voltar atrás na história, naquele dia, no interior dos Estados Unidos, quando um garoto levantou sua mão e Deus olhou para ele e falou assim, pois você será. Eu vou fazer isso na sua vida. Hoje o mesmo poder, o mesmo Deus, os mesmos olhos,
O mesmo propósito, a mesma necessidade, o mesmo desejo está aqui. O Deus é o mesmo. Ele continua buscando, Ele continua dizendo que esta geração, que Belo Horizonte ainda não viu uma igreja, que a sua célula ainda não viu um líder assim, que sua família ainda não viu uma pessoa assim, que esta cidade ainda não viu alguém assim. Você levanta a sua mão para dizer que esta geração ainda não viu alguém assim, mas hoje você vai dizer, sou eu pastor, sou eu essa pessoa pastor. Pastor, você está falando de mim, pastor. Hoje você está falando de mim, pastor. Eu sou essa pessoa, pastor. Sou eu, pastor. E eu estou vendo a sua mão. E eu vou dizer para você, sem rir, é você mesmo. Deus te chamou e te escolheu para ser uma bênção. Deus está te dando poder. Apenas você tem que tomar sua decisão. Seu futuro depende da sua decisão. Se você quer ser um crente comum, se você quer ser fraco, não ler a Bíblia, não orar, se você aceita ser um cristão com um tracinho ateu, um cristão que não vive, um cristão que não pratica, um cristão que não lê a palavra, tudo bem. Mas se você quer ser diferente, então vai dizer, levantarei e mudarei. Hoje eu mudarei, eu não tenho poder, eu não consigo, mas Deus me fará. Deus me fará. Porque ele chegou diante de Deus e dizendo, Pai, eu não sou digno, faça de mim. E ele disse, é? Eu posso fazer? Então te farei um filho rico, um filho abençoado. Não levante sua mão para Deus, porque Ele fará. Se você levanta a sua mão, Ele verá e Ele fará. E se você disser, Senhor, faça o que o Senhor quiser, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser, Ele fará. E Ele resolveu te dar um anel, Ele resolveu te recuperar, Ele resolveu te honrar, Ele resolveu te empoderar, Ele resolveu te usar e te abençoar. Vai jorrar petróleo hoje aqui, vai jorrar a fonte de petróleo. E essa vidinha seca, e esse terreno infrutífero que tem sido a sua vida, se tornará numa bênção, se tornará numa vasilha que jorra azeite, se tornará numa abundância, porque o Deus da abundância está aqui. Levante a sua mão para o Senhor e diga para Ele, repita em voz alta, ore em voz alta comigo e diga, Senhor, Senhor, estou aqui, Senhor, com minha mão levantada. O Senhor falou para mim, Senhor, o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Senhor, eu quero o que é meu. Por isso eu te peço, Senhor, cria em mim, põe dentro de mim um coração puro, Senhor. Cria em mim, Senhor, enche-me de um espírito inabalável. Senhor, flua a tua unção em mim. Senhor, eu sou esta pessoa, Senhor, que o Senhor vai usar. Pai, eu agora vou sonhar. Eu quero sonhar com grandes coisas. Eu quero ser grandemente abençoado. Eu quero o que é meu. Eu quero ser uma bênção na minha casa. Muda a minha vida, muda a minha história. Tira-me do fundo do poço. Restaura a minha salvação. Restaura meu relacionamento. Eu sou teu, Senhor. Eu tenho um futuro e o meu futuro está em ti. Senhor, eu quero mais. Levante sua mão e diga, Deus, eu quero mais. Eu não quero gotas, eu quero uma chuvarada na minha vida. Eu quero toda sorte de bênçãos espirituais. Eu quero dons do Espírito. Eu quero autoridade sobre o pecado. Eu quero libertação da minha carne. Eu quero poder espiritual. Eu quero perdão. Eu quero intimidade com a sua palavra. Eu quero dar muitos frutos. Eu quero autoridade sobre os demônios que perturbam minha casa. Eu quero poder para orar. Eu quero respostas. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu volto para ti, Senhor. Eu me arrependo. E eu recebo tudo que é meu. Eu quero tudo que é meu, Senhor. Me abençoa, Deus. Me abençoa. Meu querido, levanta a sua mão. Agora você vai levantar sua mão para o Senhor na sua oração. Eu já orei por você. Eu já tinha orado antes aqui. Eu não vou fazer oração no altar, eu já orei. Mas agora é você. Você que vai levantar sua mão e vai pegar o que você precisa pegar.
Diga para o Senhor, eu sou como Moody. Eu entrego tudo ao Senhor. Eu sou essa pessoa. Eu quero o que é meu. Eu estou desesperado. Eu entendi o que eu posso ser. O Senhor falou comigo. Eu posso ser grande. Eu posso ser bênção. Eu posso ser transformado. Então diga o que você quer. Talvez seja uma tara, uma mágoa. Talvez seja uma ruína, uma pobreza. Talvez seja uma timidez. Talvez seja uma autorrejeição. Talvez seja um problema real, uma dívida. Talvez seja um fracasso. Talvez seja vergonha. Por favor. Eu quero que você ore a Deus. Essa música diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele não mudou. O Deus que escreveu essa história está aqui. E se você levantar sua mão para Ele, e se você orar com fé, você não tenha dúvida que se cumprirá conforme a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Deus zela em cumprir a sua palavra. Deus honra e respalda a palavra dEle. Esta palavra é de Deus. Deus vai respaldá-la na vida daquele que crê. Toma esta palavra como verdade. Entenda que Deus está lançando para você uma oportunidade. Agarre-a com toda a sua força, declarando que o Senhor é o mesmo. Ele continua abrindo os ouvidos, Ele continua quebrando maldições, Ele que continua curando toda dor. Ele é o mesmo Deus, e Ele fará na sua vida, como fez na vida deste jovem, na vida de Moody. Teu sangue faz o subir, agora teu sangue quebra a maldição, agora teu sangue cura toda dor, agora teu sangue liberta o perdido, agora Transforma minha mente. Agora teu sangue faz o reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo homem, hoje para sempre. Creio que teu sangue é que basta pra mim.
vou terminar te contando o que é que estão falando de você agora. Estão falando de você. Estão falando pelos cantos aí. Tem anjo falando de você. Tem demônio falando de você. O pai está falando de você. Sabe o que está falando? Último verso dessa parábola. Nós temos que celebrar. Sabe o que estão falando de vocês? Nós temos que celebrar. Nós temos que celebrar a volta desse nosso irmão. Nós temos que celebrar a volta dessa nossa irmã. E nos alegrar muito. Por quê? Porque ele estava morto. Ele estava vivendo morto, a quem? Mas nós temos que celebrar muito, porque voltou a viver. Quem não sonha não vive. Quem não crê não vive. Sabe o que o diabo está falando? Eles estão celebrando, porque ele estava morto e agora está sonhando. Ele está vivendo. Estava perdido na vida, sem rumo. Foi achado. Está sonhando o sonho de Deus. Vai ser grandemente usado por Deus. Então dá um aplauso ao Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Porque se você guardar a palavra no seu coração e crer, se fará conforme a palavra. Pois sua mão foi levantada hoje e disse: hoje eu sou essa pessoa. Hoje eu sou essa pessoa. E o mundo vai ver. O mundo vai ver o que a minha história vai virar. Vá em paz. Deus te abençoe. Resplandeça a bênção. Boa noite.